Trilhas da Redenção, segunda parte, no Brasil, capítulo 7, parte A, Abolicionistas e Conflitos. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Bento foi o único a resistir às mudanças, preferindo continuar a viver na senzala. Henrique e Pedro compreendiam a natureza reservada que o caracterizava. Imaginaram que o tempo faria mudar de ideia, e assim permitiram que ele lá permanecesse sem exigir maiores explicações. O bom ânimo, aliado à esperança em dias melhores, fazia com que o trabalho diário fosse realizado sem altercações, até que uma noite de terror, um incêndio de graves proporções interrompeu a calmaria. A lua escondia-se atrás de pesadas nuvens. A fazenda parecia imersa em grosso manto escuro. Em meio ao silêncio, Bento julgou ouvir alguns passos e cochichos. Tateando na escuridão, procurou em vão acender uma pequena lamparina. O barulho de madeira seca a crepitar nas chamas era inequívoco sinal de fogo. Rapidamente, a fumaça e o calor sufocante o desorientaram e atrapalharam a busca pela porta. Bento estendeu o braço e tocou algo que imaginou ser a barra de ferro que trancava a porta da velha senzala. Entretanto, sobre sua cabeça, um dos troncos de madeira despencou do telhado, atingindo-lhe o crânio e provocando um ferimento fatal. O antigo frade dominicano, incurso em graves conflitos conscienciais, atraíra um gênero de morte semelhante ao dos prisioneiros, que outrora enviara para fogueiras nos eloquentes pareceres que pediam a condenação em processos do Tribunal do Santo Ofício. Porém, a justiça divina anda de mãos dadas com a misericórdia, e assim cada ato de resignação, regado pelo arrependimento sincero, a humildade e o devotamento à família que anteriormente dizimara, atenuaram a culpa e proporcionaram a ele a emancipação espiritual sem o sofrimento advindo do fogo que a tudo devorava. Desde o início do atentado sinistro, ao lado do escravo, estava, em espírito, o médico Miguel Ferraz, acompanhado de outra entidade espiritual, uma jovem mulher chamada Yasmine. Vestida com ampla túnica refulgente em luminoso branco com nuances de prata. Era uma linda moça, de coração afetuoso. Amava Bento ardorosamente desde remotos tempos. Enobrecida pelos ideais cristãos, trabalhava em prol dele e de outros tantos necessitados, enquanto aguardava pacientemente que um dia ele se libertasse das algemas do rancor e se inclinasse para ela. Miguel e a jovem recebiam o auxílio de abnegados amigos espirituais que forneciam vigorosos recursos magnéticos, a fim de afastar Bento do corpo material e também da terra. Assim que concluíram o processo de desligamento dos últimos laços que o retinham, partiram rumo a uma estância de recuperação, situada em meio a gracioso bosque do plano espiritual, em uma localidade próxima à terra. A noite ia pelo meio quando Serafim e Dinho perceberam o fogaréu e acordaram os outros. Sem demora, o forte alarido despertou toda a comunidade e tudo fizeram para debelar o fogo. Quando o dia clareou, estavam tomados pela exaustão e tristeza pela morte de Bento. Ele ali convivera de forma pacífica e ordeira, sempre solícito, e era apreciado por muitos dos companheiros de cativeiro. O incêndio trouxera desgosto e dor não apenas aos escravos, atingira a Henrique e especialmente a Pedro, que tanto o estimava. A vida prossegue incessantemente.
Era necessário averiguar o que o fogo havia destruído e quais as possíveis causas do incêndio. Os dois jovens, que agora eram senhores daquelas terras, avaliavam as imediações onde ocorrera o desastre quando foram abordados por Serafim. O incansável trabalhador pronunciava algumas palavras com os olhos muito saltados, como se tivesse tomado pelo susto, e ele concluiu: Pedrinho, o fazendeiro Benevides está no solar aguardando o senhorzinho. Serafim referia-se ao proprietário da fazenda vizinha e pai de Elisa, a noiva de Pedro. A fama de autoritário e cruel sempre o precedia, espalhava antipatia e quase sempre o terror. Henrique e o irmão chegaram ao solar e depararam-se com a mãe no jardim. Ela parecia ansiosa. Pedro, o senhor Benevides, pediu para ver alguns dos novilhos recém-nascidos e Juvencio o acompanhou até o curral. Veio para falar com você e muito provavelmente a visita ao curral é apenas um pretexto. Eu o vi rondando as casas dos escravos sem esconder a expressão de desagrado. Já imagino que veio manifestar opinião contrária. Fique tranquila, serei paciente. Pedro cumprimentou o futuro sogro e o conduziu ao antigo gabinete de trabalho do pai. O notório temperamento irascível do fazendeiro o levava a preferir uma conversa reservada. Encontraram Henrique analisando alguns documentos e ambos se cumprimentaram. Sem cerimônia, Benevides logo disparou perguntas sobre a vida pessoal e profissional dele. Entre um tema e outro, a curiosidade girava em torno do assunto predileto de muitos fazendeiros da região: a exportação de açúcar e café para a Europa. Soube que você recebia os carregamentos que seu pai despachava no porto e vendia as mercadorias em Lisboa. Sim, nos últimos anos eu adquiri experiência nesse comércio e foi muito proveitoso. No convívio com os demais operadores dessas transações, mobilizei muitas relações que espero utilizar no futuro. E pretende instalar uma dessas casas de exportação no Rio? Antes da partida de meu pai, assim planejávamos. Porém, diante da ausência dele, vejo Pedro muito sobrecarregado e precisamos reconsiderar muitas questões. Agora vou deixá-los a sós, fiquem à vontade, falou Henrique enquanto se encaminhava para a porta e foi detido pela voz autoritária do fazendeiro. Prefiro que fique. Preciso tratar de assuntos urgentes que envolvem o bom andamento dos negócios e, por conseguinte, dizem respeito a você, que juntamente com Pedro assume a direção da fazenda. Sem esperar qualquer aparte, Benevides continuou dirigindo-se a Pedro. Soube que tomaram um grande susto com o fogaréu que consumiu a antiga senzala e um dos celeiros. Foi sorte não ter atingido as demais dependências. Foi uma noite horrível. Necessitamos de muito empenho dos escravos e dos colonos para conter o fogo. O maior prejuízo foi perdermos uma vida. Não conseguimos salvar Bento. Bento? Um dos escravos que nos acompanhava desde nossa infância e ainda vivia na antiga senzala. Pedro respondeu. Ah, a morte de um escravo velho não é motivo para lamentações. Por outro lado, é preciso muita cautela com esses planos de beneficiar os cativos, dando-lhes comodidades imerecidas. Por causa dessas casinhas minúsculas que construíram aqui, eu mesmo enfrentei uma das maiores rebeliões que já vi. Necessitei utilizar muito chicote, castigos e ameaças para conter a revolta. Tenho juízo. Isso desagrada não apenas a mim. Atrai o rancor de outros fazendeiros e o perigo passará a rondar os passos de vocês. Pedro e Henrique trocaram um olhar que revelava assombro. Diante da expressão atônita do irmão, Pedro esclareceu.
Com todo respeito às opiniões do Senhor, devo dizer que, embora lamentamos tais acontecimentos, nos últimos dias, apenas concluímos planos definidos antes da morte de meu pai, e talvez o que ocorreu em sua fazenda não tenha sido reflexo de nossas atividades. O fazendeiro prosseguiu sem trégua. Lastimável que o barão tenha concordado com tudo isso. Foi imprudente ao permitir que cultivassem essas ideias liberais. Aliás, penso que ele equivocou-se em muitas questões fundamentais da educação de vocês. Na ausência dele, sentirão necessidade de conselhos de quem tem mais experiência. Estou disposto a ajudá-los em tudo que for necessário, desde que se mantenham longe dessas práticas abolicionistas tão prejudiciais à economia do império. Henrique, até então, permanecera em silêncio. Durante a temporada em que viveu na Europa, não apenas absorvera os ideais do iluminismo e debruçara sobre os compêndios dos eminentes filósofos, como também enamorara do espiritismo. Sob o prisma dessa doutrina consoladora, que aponta a inutilidade de preconceitos de raça e posição social, uma vez que podemos nascer e renascer servos ou reis, em corpos de variadas raças em diferentes pontos do planeta, avaliava a conversa antes de algo responder. Percebeu ser inútil expor justificativas baseadas em tais fundamentos. Tentando compreender a visão do interlocutor, utilizou um argumento que julgou ser mais objetivo. Senhor Benevides, acreditamos que melhorar a qualidade de vida dos escravos, remunerá-los e até alforriá-los é um processo inexorável. Na Inglaterra e em outras partes da Europa, já é um consenso que quanto melhor a vida dos trabalhadores, maior a produtividade. E é necessário que haja detentores de recursos a fim de movimentar essa produção. Benevides, colérico, interrompeu. Oh, não me venha falar dos ingleses. Quem são eles para nos criticar? Durante longo tempo foram escravagistas e, quando isso não mais lhes convém, assumem a tarefa de salvar os pobres e oprimidos. Mesmo que para isso tenham que brincar de piratas, afundar navios alheios, apenas porque carregam cativos. E o que eles sabem da dura vida dos trópicos? E você, menino Henrique? Muito lhe convém acreditar que a abolição seja algo defensável. Anda esquecido que se não fosse o braço forte dos escravos, você não seria esse rapazola culto e bem ataviado? Enquanto se refastelava na Europa, foi o trabalho deles que lhe bancou. Pedro inspirou o ar, buscando manter a calma, e foi com serena energia que objetou. Senhor Benevides, refere-se ao meu pai em nossa casa, sem que ele aqui esteja para defender-se. Posso lhe garantir que não houve e ainda não existe um homem mais devotado à família, mais íntegro perante todos os compromissos que a vida lhe impôs. Ignorando a expressão de Henrique que lhe sugeria não fazer caso das ofensas, Pedro prosseguiu. Henrique esteve fora, trabalhou e estudou, preparando-se para voltar, contribuir com a família e com o país que nascemos. Concordamos com o Senhor quando atribuiu nossa prosperidade ao trabalho escravo. E é por isso que, por enquanto, oferecemos a eles apenas uma pequena amostra de uma vida mais saudável. Por fim, não posso excusar-me de dizer-lhe: ver o progresso do Brasil ser forjado no trabalho e sonhos de homens livres é um grande e nobre ideal do qual sempre compartilhei. Acrescento ainda que Elisa está a par de minhas convicções. Embora Pedro tenha utilizado um tom de voz tão firme quanto gentil, Benevides saltou da poltrona e bateu a mão na mesa, inclinando-se rumo ao rosto de Pedro. Com o dedo em riste, vociferou. Elisa é uma tola, nada sabe da vida. Nunca ouvi tantas asneiras e, para não dizer que perdi meu tempo,
aproveito para lhe avisar que retiro o compromisso firmado entre nós. Não haverá casamento. Tudo mudou. Antes, entregaria Elisa ao filho de um barão, alguém que honraria os antepassados do imperador. Eu jamais permitirei minha filha casar-se e embaralhar o tradicional nome Teixeira de Lins e Albuquerque ao nome de reles abolicionistas conspiradores. Gente que está contra o império e atraiçoa amizades de longo tempo. Em breve, não haverá mais lavouras nem dinheiro, pois sem mão de obra esse patrimônio será dilapidado. Elisa não voltará a emporcalhar os pés pisando nestas terras. Daqui me retiro com a certeza de que você, ao recusar meus préstimos e amizade, não se incomodará por tornar-se alvo do meu desgosto. Henrique e Pedro observaram sair a porta com um estrépito e sentaram-se novamente. Pensativo, Pedro expôs algumas preocupações. Ele nos oferece auxílio quando, na verdade, quer nos transformar em cruéis senhores de escravos. Não controlar os vizinhos como faz com todos que o rodeiam, eis o que o coronel Benevides não tolera. Ele moldou os filhos conforme suas próprias inclinações, fazendo com que a dócil Elisa e a mãe tão meiga pareçam dois anjos exilados, vivendo em uma casa com 4 homens embrutecidos. Desde criança, Elisa, a pretexto de uma educação rigorosamente voltada para a mulher, foi vigiada, e até mesmo os livros que desejou ler eram censurados. Inúmeras vezes tomou emprestado de Alice e os lia às escondidas. A mesma tirania que inflige terror aos escravos é exercitada em casa. Nesse momento, diante da agressividade dele, preocupo-me mais com Elisa do que comigo. Não é possível que Elisa sofra repreensões por causa de nossa conversa. A princípio, não. Mas ele certamente se enfurecerá quando ela se recusar a desistir do casamento. Papai já havia me alertado em relação ao desequilíbrio dele, e imaginei que apenas mantendo a aparência seria o bastante. Mas como acatar ideias tão contrárias à minha natureza? Vou aguardar notícias de Elisa e, se elas não chegarem, pensarei em um modo de reaproximação. É prudente aguardar alguns dias. Ele é conhecido por ter um temperamento volátil e talvez até retroceda nesta questão do compromisso desfeito.